disse que fica até o fim do ano no Flamengo e que depois o seu futuro está em aberto. Qual é a sua vontade nesse momento? Olha, a minha vontade todo mundo sabia, sabe? Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Rapaziada, e o Gabigol, hein? Depois da vitória do Flamengo por 2-1 de virada para cima do Criciúma, o Gabigol largou o aço para cima da diretoria do Flamengo, cuspindo marimbondos. Muita polêmica e clima quente no vestiário do Flamengo. Bora conferir aqui todos os detalhes desta fala do Gabigol e alguns cortes da imprensa repercutindo a vitória do Mengão. Bora pro vídeo, se inscreva no canal, acione o sino e deixe o seu like. Gabriel, você foi ovacionado quando entrou aqui no gramado do Mané Garrincha, não é a primeira vez. Queria saber qual é a sua sensação de decidir novamente um jogo, você que sempre vem buscando espaço nesse time do Tite. E também saber como é que foi a sua conversa ali com o Pedro para você bater o pênalti. Fica, Gabigol. Muito feliz pelo carinho da torcida. Em todos os lugares onde eu vou, sou muito bem recebido. A torcida do Flamengo é algo maravilhoso comigo. Nunca esperei ser tão acarinhado assim em todos os momentos bons e também os ruins. Tenho tentado buscar meu espaço, treinado bastante. Claro que tenho tido muitas poucas oportunidades. Eu acho que meu último jogo como titular fazem 5, 6 meses. E isso é muito difícil, às vezes não tem entrado, às vezes tem entrado. Mas como sempre, tentando dar meu máximo, ajudar o Flamengo que eu mais quero. E como eu falei, muito feliz de fazer gol, que é um lugar especial para mim, onde foi minha estreia contra o Flamengo. Então é sempre muito especial fazer gol pelo Flamengo. Você falou depois do jogo contra o Fortaleza sobre a sua situação do seu contrato que vai até o fim do ano. Você disse que fica até o fim do ano no Flamengo e que depois o seu futuro está em aberto. Qual é a sua vontade nesse momento? Olha, a minha vontade todo mundo sabia, sabe? Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. Mas como eu falei, as coisas estão em abertas, tudo pode acontecer. Mas como eu falei na última entrevista, o que eu tenho que tentar fazer é me dedicar ao máximo nos treinos, isso nunca faltou. Buscar meu espaço e tentar sempre voltar a ter ritmo de jogo, voltar a ter minutos para eu poder desempenhar meu futebol, porque a minha confiança é muito grande em mim, eu sei o que eu posso entregar, eu sei o que eu posso fazer. Então, continuar assim, treinar bastante e ajudar o Flamengo. Olha, no último jogo você comemorou, mas o gol não valeu. A sua comemoração foi muito efusiva, você até demorou para perceber que tinha sido anulado e agora comemorou e valeu. Você acha que você está merecendo uma vaga nesse time titular do Tite? Isso não sou eu que tenho que falar. Nosso time é um time muito qualificado, é um time com grandes jogadores de seleções. Tem o Pedro, artilheiro do Brasil, o Arrascaeta na seleção. Todos os atacantes estão entrando muito bem. Até próprios meninos, né? O Lohan, o Matheus Gonçalves, quando não tiveram oportunidade, foram muito bem. Então o que eu tenho que fazer é trabalhar e o resto estar com meus pais, com meus empresários. E na verdade também curtir bastante, porque eu estou muito feliz de estar no Flamengo. E a torcida comigo é sempre muito bacana. Então, trabalhar e jogar bastante. A última. Só mais uma. Você já tinha visto um pênalti desse? Nunca tinha visto, mas eu acho que a regra, o árbitro fez muito certo. E que bom que eu estava no campo para bater o pênalti. Então, eu sempre quando estou no campo com o Pedro, sou eu que bato, mas sem polêmica nenhuma quanto a isso. É importante o Flamengo vencer. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A gente está vendo, está rodando a imagem do pênalti marcado a favor do Flamengo. Quero chamar a atenção que tem uma segunda bola no campo de jogo e tem uma ação proposital do Barreto jogando a bola, essa segunda bola, na bola principal do jogo. Essa segunda bola, de acordo com a regra, é considerada como um objeto. E na regra 12, nas infrações punidos com tiro livre direto, e como foi dentro da área, tiro direto é pênalti, toda vez que um jogador usa um objeto, essa segunda bola é considerada como objeto, e arremessa contra um adversário, um membro da arbitragem ou na bola do jogo, como foi o caso, o jogo deve ser reiniciado com tiro livre direto, portanto, como foi dentro da área, pênalti, bem marcado pelo Maguelso Barbosa, e muito está se questionando se ele não deveria paralisar o jogo. De acordo com a regra, o jogo só é paralisado quando você tem uma segunda bola no campo de jogo, se essa segunda bola interferir no andamento do jogo. E nesse caso não interferiu? Não interferiu porque ela só houve a interferência a partir de uma ação proposital do Barreto. A ação foi proposital do Barreto, olha só, repare que ela
tem uma proximidade, mas a interferência ocorre a partir do toque do Barreto, que é proposital, que é uma ação deliberada, intencional. Portanto, o Maguielso, que estava concentrado ali, marcou corretamente o pênalti a favor do Flamengo. Flamengo, cara! Raça, porra! Flamengo é na raça, meu irmão! Emoção! Não adianta, os antes estão rasgando lá, meu irmão, rasgando, chupa, indo reclamar, chorãozinho, que foi isso, foi aquilo, nunca vi essa marcação aqui, Aqui ó. o Gabigol fazendo Aqui, sinal ó. pra você. Meteu logo, Aqui, ó. meteu logo. Tem que aturar, meu irmão. Segura. Me dá isso aqui. Segura. Me dá isso aqui, que aqui é canal de Segura todo que eu mundo. quero Não precisa ver. ser paparazzo, não. Segura. Paparazzo é o cacete. É de multiplar. É rede multiplar. Vai ter a nossa vai ter a nossa espuma. Ah, vai. Meu irmão, que esculacho a virada do Flamengo. Sabe por que é esculacho? Porque, porra, a vaca já tinha ido pro brejo. E é sempre assim. E quem tem que ser o cara que fala porra do gol quando é assim, meu irmão? É o predestinado, não tem jeito. Gabriel Barbosa, pode chamar de Gabigol. Pode não gostar. O Júlio Miguel Neto, por exemplo, pode não gostar do cara. O Júlio vai ter que aturar hoje. Não, a questão não é aturar, irmão. Ele pode não gostar do caráter do cara, ele pode não gostar do jeito do cara, pode não gostar do caralho. Desculpa, Eu não quero, mas eu não quero ser amigo dele, eu quero que ele faça quero gol. Ele fazendo gol, e ele é a cara do Flamengo quando faz gol, filha da mãe, cara. Exatamente. Ele é a cara do Flamengo. Ele Agora comemora, meu irmão, mostrando culhão pros caras, meu irmão. Imagina o que ele vai falar agora, hein? Segura, vai largar o aço, amigo. Alguém pode vai largar o aço do que ele tá falando? Olha aí. Alguém pode trazer, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar. O Gabriel, e um lance também que foi memorável, foi o Pedro, que pegou a bola e passou para ele na marca do pênalti. Não, isso aí para mim é determinante. Não pode vazar o áudio. Se dedicar ao máximo nos treinos, isso nunca faltou. Voltar a ter ritmo de jogo e tal. Ter minutos para desempenhar o futebol. Ele falando que é importante deixar ele ter minutos, né? Treinar bastante e ajudar o Flamengo. Vai falar agora da comemoração, que foi efusiva. Né? Vaga no time titular. Dá para jogar com o Pedro, hein? Tá. Aí tá elogiando agora. Tá elogiando os jogadores. Jogador de seleção. Elogiou o Pedro. Elogiou os meninos também. Entendi. Ou alguém mal, né? Ou alguém que tá mal, a Arrascaeta, né? Olha aí, tá dizendo que tem que trabalhar para recuperar o seu espaço, que vai curtir bastante esse momento, o gol da virada. Ó, tem a última. Que pergunta é essa? Aí já é pergunta pique Globo, né? Mas a pergunta é boa, porque ninguém que tinha visto um pênalti desse. A pergunta é boa. Eu nunca tinha visto. Tudo bem, mas a forma que pergunta já é naquela intenção de tipo, pô, eu nunca vi isso, mas tá na regra, irmão. Tá na regra, mas é tão incomum que o jogador mesmo. Eu nunca tinha visto um pênalti desse. O Gandula jogou a bola para dentro da área, né, da pequena área. Aí o jogador do Criciúma chutou a bola na bola real do jogo. Pro cara não fazer atrapalhar. O gol. E aí atrapalhou a ação ofensiva do Flamengo. E isso é considerado falta na regra. Antijogo, o árbitro foi lá, marcou o pênalti, e aí no segundo pênalti o Pedro pegou a bola, deu para o Gabigol não perdeu, não desperdiçou. Agora, foram dois tempos distintos, tá? A gente precisa falar aqui que o primeiro tempo do Flamengo foi nulo, o Flamengo não jogou nada, mas o segundo tempo foi um Flamengo guerreiro, um Flamengo com alma, um Flamengo coração. As mudanças surtiram efeito, as mudanças do Tite, né, surtiram efeito, e foi muito importante isso. Né? Olha aí, o árbitro que trabalha no Sport TV já falou que é pênalti. Então não tem o que reclamar. Quem vai reclamar é antes. Os caras vão chegar aí na live e vão falar... Não, o cara olha pra bola, olha, aponta, é intencional. É intencional. Será que ele, por um minuto, ele não conhecia a regra, ele achou que, tipo, vai... Ele pensou isso, ele tentou ludibriar. Não, tem que só fechar aí, tem que fechar. Deixa aí. Pode falar? Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu gostei da pergunta da repórter para o Gabriel, porque, de fato, é uma pergunta que mexe com o nosso intelecto, porque eu não sei vocês que estão assistindo a gente, mas eu, com 42 anos, eu nunca tinha visto um pênalti desse. Eu já vi o jogador chutar a bola para tentar atrapalhar, para tentar fazer cera,
E era o que estava acontecendo ali. Ele tentou isso. Só que o que acontece, e aí a gente tem que saber elogiar quando é para elogiar e criticar quando tem que criticar. No mesmo lance, a gente viu duas coisas importantes. O total desconhecimento da regra por parte do jogador do Criciúma e o total conhecimento da regra por parte do árbitro. Porque eu confesso, eu não sei vocês, coloca aí no chat que é até interessante, eu nunca tinha visto um pênalti desse. Eu já vi marcação de falta por conta da cera. A questão, eu acho que é porque ele acertou a bola. Eu depois vou procurar saber disso. Eu acho que o pênalti foi marcado não é porque ele tentou atrapalhar com uma segunda bola. Eu acho que o pênalti foi marcado porque ele acertou a bola do jogo. E o árbitro, na hora, isso é que é importante frisar, na hora, ele marcou o pênalti. Ele marcou porque ele chuta a bola falsa na bola real do Então, jogo. Para atrapalhar o eu Flamengo. não sei, o que eu quero dizer é que eu não sei se essa bola não acerta a bola do jogo, se é pênalti. Não seria. Eu não sei. Não Eu seria. confesso que não sei. É uma questão da regra mesmo, tem que ler lá o livrinho. E o Maguielson mostrou um total conhecimento da regra e o jogador do Criciúma um total desconhecimento. E eu confesso que eu estou nessa, porque eu nunca tinha visto isso e eu não sabia o que era ou o que não era, porque para mim era uma novidade esse lance. Aliás, deixa eu parabenizar aqui o Maguielson, tá aberto. Deixa eu parabenizar o Maguielson, um juiz que eu não conhecia. Conhecia a regra, né? Conhecia a regra a fundo. O jogador não conhecia. Não teve- Ele achou que o lance por 2 bolas ia paralisar. Que maldade. Maldade. Que mau caráter. É antijogo. Mau caráter. Antijogo. Não, é mau caráter. É. O cara que faz isso, que não é nem antijogo mais, Júlio, ele tentou utilizar de uma regra que ele achou que não É mau existia. caráter, Júlio. Ele ouviu dizer, o jogador ouviu dizer, e 2 bolas no cara campo, tem fez. que parar. Aí ele fez aquilo ali, falou, vou jogar a bola na bola, vou acabar com o jogo. Ele foi mau caráter. Ele foi contra o futebol. Jogador desse, no mínimo, eu não estou na cabeça dele, mas eu acho que vocês vão concordar comigo. Você não está na cabeça dele. Lá ele. Aí, ó, fecha aí. Olha só, eu tenho para mim, apesar de não estar no pensamento dele, que no mínimo ele pensou, vou atrapalhar, o árbitro vai mandar voltar a jogada, vai dar nem bola ao chão, nem falta. Ele pensou que o árbitro ia mandar voltar por causa das 2 bolas em campo. Então, para mim, parabéns, Maguielson. Ele tinha apitado apenas um jogo nesse Brasileirão, esse árbitro. Um jogo. Só apita Série B, Série C. Tinha apitado Fluminense e Bragantino. E dessa vez apitou bem, soube, nos momentos cruciais, marcar. O pênalti do Pedro, que o Pedro perdeu lá no Arrascaeta, foi pênalti. E o pênalti agora, no final do jogo, foi pênalti. Então, parabéns ao Maguielson, porque apitou bem. Galera, muito boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, acabou em pizza, hein, Júlio? Acabou em pizza a vitória do Mengão, hein? E é melhor. E é de blá. Pega lá. Separa aí, espalha aí. Espalha aí, eu vou botar na tela o QR Code aqui pra gente continuar falando que deu pizza do Mengão, garoto! Deu pizza do Mengão! Eu não acredito. Bota, Nicole. Tentando falar, não consigo. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Não vai falar não. É o seguinte. Vamos só lembrar que. Não vai não! Ele não vai não! Perdi no gol faltando 2 minutos atrás, né? Vamos lembrar disso. O Flamengo jogou muito mal. Eu acho que a gente tem que falar Lá vai ele cornetar o Gabigol de novo. Esse rapaz não para. Esse rapaz não para. O gol que ele perdeu foi ridículo. Exato. Então, assim, aí eu tô falando. Agora eu tô falando aqui no lado não só profissional e torcedor também. O Flamengo jogou muito mal. O Flamengo jogou mal de novo. O Flamengo de novo sai atrás do placar. O Flamengo de novo passa essa dificuldade. O gramado é ruim para os dois. A gente precisa falar um pouquinho que o Eric Pulgar, o Rafael Melo, lá na Rede Multifly, aliás, muita gente perguntando onde está o Choque. O Choque está lá em Brasília, narrou o jogo pela Rede Multifly. Nós estamos aqui no nosso estúdio. O Pulgar, desde quando ele assumiu os minutos no Flamengo como titular, o que aconteceu? O Flamengo começou a tropeçar. O Flamengo tomou um gol do Atlético com a mais em campo. O Flamengo simplesmente, senhores, o Flamengo. A tua imagem travou. O Flamengo tomou um gol do Atlético, o Flamengo empatou com o Cuiabá, o Flamengo perdeu pro Fortaleza e estava perdendo pro Criciúma. Então o Pulgar fez um jogo horroroso. Precisamos falar do Davi Luiz. Davi Luiz é um cara muito experiente, vive um momento muito importante para muitos e também para mim em alguns momentos. Tecnicamente, antes desses 3 últimos jogos, vivia uma fase muito boa, mas vem falhando também. O gol do Criciúma foi uma falha dele, do Ayrton e do Pulgar.
E não, coincidência ou não, o Flamengo trocou todo o lado esquerdo. Saiu o Ayrton Lucas, que é uma avenida, desde o ano passado, quando o Flamengo tomou o gol do Jonathan Calleri, na final da Copa do Brasil, o técnico do Sampaoli, o Ayrton Lucas mostrou que tem deficiência técnica defensiva. E aí ele tira o Ayrton, e aí o Papa e o Rafa foram muito bem, né, o Rafa? O Vinha mudou o jogo, ele conseguiu ser muito bom ofensivamente e defensivamente tem o equilíbrio que o Flamengo não tinha. O Criciúma morreu no segundo tempo, o Léo Pereira deu um pouco mais de velocidade, o Flamengo conseguiu ser mais audacioso e se expor mais, ganhou velocidade, sofrer menos automaticamente e encurralar o Criciúma, que no segundo tempo se limitou, tirando um lance ou outro, que o Flamengo deu espaço, num contra-ataque, a chegar com perigo no gol do Rossi. E aí, obviamente, a substituição é um pouco mais arrojada, ele tira o Pulgar, uma peça nula no jogo, coloca o Luiz Araújo, o Flamengo continua ganhando intensidade, o Gerson fazendo dupla de volantes com o Dela Cruz, o Flamengo ficou mais dinâmico, por incrível que pareça, mesmo o Gerson não sendo um jogador de dinâmica elevada, ele conseguiu ter mais qualidade no passe, o Flamengo melhorou, tirou os jogadores que tinham que tirar, e aí, simplesmente, repito, o Flamengo, vou voltar a analisar aqui, quando ele coloca o Gabigol, ele surpreende, cara, porque ele tira até o Gerson. E aí ele coloca o Dela Cruz, coloca o Arrasca e deixa o Flamengo totalmente ofensivo, com 2 volantes, 2 extremos, 2 atacantes, e o Flamengo foi por tudo ou nada. Parabéns para o Tite, que nesse momento ele foi tentar virar o jogo. E essa hora o Criciúma já não atacava mais. Então, permitiu com que o Flamengo fizesse esse tipo de escalação. Agora, Rafael, Gabriel, meu irmão, Bruno Vilafranca, a todos que estão aqui no canal Rafael Melo, Paparazzo Rubro Negro, Gustavo Henrique e o Rubro News TV. Não pode o Flamengo sofrer tanto como vem sofrendo nos jogos. Teve a volta dos uruguaios, teve a volta do Cebola, que começou até bem, mas o Flamengo hoje mostrou e demonstrou que precisa evoluir. Não pode o Flamengo dar esses vacilos, porque o Campeonato Brasileiro é letal em alguns momentos, e hoje o Flamengo passou com dificuldade de uma equipe que o Flamengo, teoricamente, venceria sem muitos sustos, né, Rafa? Gabigol faz o gol decisivo da vitória do Flamengo aos 43 do segundo tempo. Gabigol desabafou, Gabigol falou depois do jogo, tá? E eu vou trazer aqui o que ele falou, porque o Gabigol não desabafou só na comemoração, não. Porque a comemoração é bem clara, ele comemorando para onde ele aponta ali, tirando a camisa, vibrando de uma forma... Eu gostei de ver a comemoração do Gabigol. Mostra que ele está incomodado com essa forma patética dele, com essa fase patética dele, de estar jogando nada há 1 ano e meio, quer mostrar trabalho nesse fim de ciclo no Flamengo, porque o Flamengo já deixou claro que não vai renovar, e o Gabigol me agradou. Esse fato de ver que o cara tá querendo, de ver que o cara tá com sangue nos olhos, de ver que ele ainda quer sair do Flamengo pela porta da frente. Porque o Gabigol, do jeito que tava, ele tava ali fazendo um caminho para sair pela porta dos fundos do Flamengo. E o Gabigol faz o gol da vitória. Isso é o que eu falo, eu critico muito o Gabigol, tá? Critico muito. Mas culhão esse cara tem. Para pegar a bola naquela hora, depois do Pedro perder um pênalti, aos 43 do segundo tempo, num jogo ruim do Flamengo. Essa vitória não pode camuflar mais um jogo ruim do Flamengo nos últimos 3 jogos, hein? Nos últimos 3 jogos, um jogo ruim contra o Cuiabá, um jogo ridículo contra o Fortaleza e agora um jogo ruim contra o Criciúma. Eu espero que a vitória não esconda dos torcedores no telinha que o Flamengo não está jogando nada há 3 jogos. Eu espero que também não esconda dos torcedores no telinha que o Flamengo ficou 10 dias sem jogar, 10 dias treinando, para não jogar nada no jogo de hoje. A fase do Flamengo é preocupante. O Flamengo está chegando num calendário que vai ter jogos decisivos contra o Palmeiras, jogos decisivos contra o Bolívar, jogos dificílimos pelo Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo jogar esse futebol ridículo que ele está jogando nos últimos 3 jogos, não vai dar certo em nada, hein? Não adianta ficar camuflando com o resultado, ficar achando que a vitória está maravilhoso. O Flamengo empatou com o Cuiabá no Maracanã, perdeu para o Fortaleza no Maracanã, e aí a explicação era jogadores machucados, jogadores na Copa América, voltou todo mundo. E o Flamengo hoje foi horroroso.
O jogo foi ruim. Não adianta querer falar para mim que o Flamengo ganhou pilhado. Isso para mim é torcedor Nutella. Flamengo não jogou nada. Flamengo podia ter saído hoje com empate do jogo contra o Criciúma. Imagina uma sequência como essa, brigando pela liderança. Empate com o Cuiabá, derrota para o Fortaleza e empate com o Criciúma. Tudo em casa. Imagina. Só que o torcedor não pode deixar eles esconderem isso. Alguém tem que perguntar para o Tite na coletiva por que o time não está jogando nada. Por que o Flamengo teve 10 dias de preparação para um jogo contra o Criciúma e o Flamengo não jogou nada? Relembro para vocês, o Flamengo vai ter 2 jogos contra o Palmeiras a partir do dia 31 de julho, 2 jogos contra o Bolívar para decidir Copa do Brasil e Libertadores. Flamengo vai ter jogo contra o Botafogo pelo Brasileiro, Palmeiras pelo Brasileiro e São Paulo pelo Brasileiro. Esse vai ser o calendário do Flamengo a partir do dia 31 de julho. Se o Flamengo jogar o futebol ruim que ele está jogando nos últimos 3 jogos, vai dar ruim. E aí é o momento decisivo de Libertadores e Brasileiro, principalmente. Copa do Brasil é o menos importante. Agora, não dá para levar como normal o futebol que o Flamengo jogou contra Cuiabá, Fortaleza e Criciúma em casa, tá? Essa vitória não me convenceu nada. Essa vitória é um alívio, porque o Flamengo volta ali a colar no Botafogo. É um alívio, mas não convenceu ninguém que entende minimamente de futebol. Sobre o Gabigol, Gabigol falou o seguinte, saindo do jogo, tá? O Gabigol desabafou. Ele falou que não foi cumprido o que prometeram a ele e que essa não é a forma de tratar um ídolo do clube. O Gabigol falou sobre isso. Ele deixou claro que não cumpriram o que prometeram a ele, ou seja, não tivessem prometido se não fosse para cumprir, e que isso para ele não é uma forma de tratar um ídolo do clube. O Gabigol desabafou não só na comemoração, mas também na declaração depois do jogo, tá? Agora, o Gabigol também poderia ter falado que ele não está jogando nada há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio o Gabigol está sem jogar nada, está colecionando polêmicas e pediu muito alto também. Tudo bem, estava acordado que ia renovar 4 anos para ganhar mais de 2 milhões de salário, com uma luva altíssima. Tudo lindo, mas não dá para o Flamengo fazer isso se o Gabigol não está jogando nada há 1 ano e meio. Se o Gabigol não está entregando há 1 ano e meio. Se o Gabigol está tendo atos de indisciplina há 1 ano e meio. Então, o Gabigol deu esse desabafo, saindo do jogo, ele desabafou, ele falou que isso não é forma de se tratar ídolo, que não cumpriram o que foi prometido a ele, só que o Gabigol tem que lembrar que a fase dele é muito ruim. É muito difícil para o Flamengo renovar com um jogador que não está jogando há 1 ano e meio por 4 anos de contrato para ganhar cerca de 2 milhões e 200 mil reais por mês. E ainda pagar uma luva, porque ele ainda queria um valor. Já que ele não teria que ser comprado, ele ainda queria um valor em troca. Então, o Gabigol fez o desabafo, o Gabigol comemorou desabafando. Foi bem legal ver que o Gabigol quer entregar ainda no Flamengo. Ver que o Gabigol não está de corpo mole mesmo sabendo que vai sair. Só que o Gabigol também nesse desabafo deveria lembrar que ele há 1 ano e meio não entrega e que ele vem colecionando atos de indisciplina. Essa é a minha opinião. Agora, que foi legal ver o desabafo do Gabigol, a comemoração do Gabigol, o torcedor gostou. Boa noite, pilhado. A diretoria não pode fazer isso com os nossos jogadores. O campo era horrível. Só beneficia o time de menor qualidade técnica. Ah, mas não dá para ficar inventando desculpa toda hora. Contra o Cuiabá não era o gramado, contra o Fortaleza não era o gramado. Não dá para ficar inventando desculpa o tempo inteiro quando os resultados do Flamengo são ruins. Não dá. Você é derrubador de técnico, do outro lado tem uma equipe. Ah, vai pro inferno. Sou derrubador de técnico. Eu já elogiei o Tite várias vezes. Não vou elogiar um time que joga mal há 3 jogos contra times menores. Não vou. Se quer ser torcedor Nutella, não precisa ficar aqui na live.
Não precisa. Eu não vou elogiar um jogo ruim contra o Criciúma porque querem que eu não questione o trabalho do Tite. Tem que questionar. Se ele teve 10 dias para trabalhar esse time, para jogar o futebol que ele jogou hoje, o torcedor que está convencido, para mim, não é torcedor de verdade. A Lívia está me lembrando aqui, o elenco mais caro do Brasil. Antes a desculpa era a Copa América. Eram lesões. Hoje jogou o time todo. Se prepararam 10 dias só para esse jogo e jogou mal. O Maxwell, ele diz, juiz 2, Criciúma 1. Vamos lá. O pênalti. Comigo aqui não tem papinho. Pênalti no Arrascaeta. Não achei pênalti. Não achei pênalti no Arrascaeta. Acho que ele já entra caindo no lance. Tem o toque do jogador do Criciúma. Tem. Mas ele já entra caindo. Ele já entra caindo no lance ali. Ele meio que ele tenta dar o drible de letra. Ele já entra caindo. Sofre o toque. Tá? Mas, na minha opinião, não houve pênalti. Agora, o outro pênalti que o Barreto chuta a bola quando a bola está sob o domínio do Cebolinha é pênalti. Azar do Barreto de ter sido burro, azar do Barreto de não saber a regra do jogo e dentro da área chutar uma outra bola na bola que estava sendo usada no jogo. Está na regra. Aquilo está na regra. Se chuta uma bola, se tem o contato de uma bola que não é a bola do jogo dentro da área, é pênalti. Se o Barreto não sabe a regra e se o Barreto foi super infeliz em fazer isso dentro da área, aí é pênalti. Agora, o do Arrascaeta eu não achei. O do Arrascaeta eu não achei pênalti. Achei que ele já entra caindo e o juiz marcou o pênalti. Eu realmente acho que ali foi um erro da arbitragem. Aqui eu não vou ficar sendo clubista, só porque é Flamengo. Não acho que houve pênalti. Agora, o pênalti que foi convertido pelo Gabigol, aquele foi pênalti. Tá na regra, não tem discussão. Se o Barreto foi juvenil e chutou uma bola que não era a bola do jogo, na bola do jogo, ali é pênalti. Ali não tem o que discordar. Flamengo do Tite continua não jogando porra nenhuma. Alex, eu concordo. Muito bem, nação. Tá então a análise da imprensa esportiva depois da vitória do Flamengo por 2-1 para cima do Criciúma. O Flamengo buscou aí a virada, venceu o Criciúma por 2-1 neste sábado, lá no Mané Garrincha, em Brasília, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai lembrar que o Flamengo tem 17 partidas, tem um que foi adiado contra o Internacional. O Pedro fez o gol do empate, Gabigol fez o gol da virada de pênalti. O zagueiro Rodrigo do Criciúma marcou no primeiro tempo. Penalidade marcada aí em um lance inusitado, né? O Flamengo com a bola campo de ataque dentro da área. Uma segunda bola foi atirada para dentro do campo e um jogador do Criciúma chutou a bola extra na bola que estava em jogo, no pé do Cebolinha. E aí a arbitragem sinalizou o pênalti. Algo extremamente inusitado. Eu também nunca tinha visto isso antes. E o fato é aquilo, né? Realmente o Flamengo não jogou bem, na minha opinião. O Flamengo saiu atrás no placar mais uma vez, terceira vez seguida. Saiu atrás contra o Cuiabá, contra o Fortaleza e contra agora o Criciúma. Então tem que entrar mais ligado nas partidas aí, né? Pedro perdeu um pênalti, né? A Arrascaeta criou uma jogada que terminou em pênalti. O Pedro bateu o pênalti, bateu muito mal o Pedro. Depois se redimiu, fez um gol e aí com o Gabigol em campo teve essa outra penalidade que o Gabigol converteu, né? Coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.